Comprar é uma atividade rotineira. Acho que você sabe disso. Mas o que você não sabe é que essa atividade rotineira pode mostrar mais sobre sua saúde mental e sobre a forma como você se relaciona com o seu dinheiro do que você imagina. Será que a forma como você compra é um jeito que atende às suas necessidades, mantém a sua vida financeira equilibrada? Ou será que você tem comprado muito por impulso ou até mesmo de uma forma compulsiva? A gente vai refletir hoje sobre aspectos que diferenciam o que é uma compra normal do que é uma compra compulsiva ou por impulso, para que você possa olhar para a sua vida financeira de um jeito diferente e, quem sabe, encontrar novos caminhos de solução para você. Vamos refletir sobre isso? Talvez você ache que lidar com o dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas, na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Bom, se você está aqui nesse mundo, eu sei que você vai comprar com uma determinada frequência. Talvez não todos os dias, mas pelo menos 2, 3 vezes por semana, eu acho que sim. É o almoço, é o café da tarde, é o ônibus, é o Uber. A todo momento nós estamos fazendo transações financeiras de compra de produtos, serviços e experiências. E apesar da compra ser uma atividade extremamente rotineira, ela tem causado em tantas pessoas a sensação de angústia e ansiedade financeira. Como se a cada compra que essa pessoa fizesse, mesmo sendo uma compra de necessidade, mas a maior parte delas de impulso, tem causado um pouquinho de angústia e um coraçãozinho apertado. E saber a diferença na hora de comprar do que é normal, do que é necessidade e do que é equilibrado, e daquilo que é compulsivo, impulsivo, perdi o controle, não sei mais por que eu estou comprando, pode sim fazer toda uma diferença na sua saúde mental. E é claro, eu não vou aqui destrinchar um assunto e você achar, e eu não vou te dar a resposta total e completa e absoluta sobre isso, porque compras por impulso, compras por compulsivas, é um assunto muito complexo. A gente vai fazer um pequeno recorte aqui de aprender a diferenciar na prática do dia a dia quando aquela compra é uma necessidade real, quando aquela compra é uma necessidade compulsiva e impulsiva, para que você possa ter mais chances de escolha no dia a dia quando você tem a oportunidade de escolher. A diferença entre uma e outra está em 4 comportamentos diferentes que as compras compulsivas mostram pra gente que uma pessoa tem, e eu encontro esses 4 comportamentos em consultório, em atendimento com os meus clientes, e você vai poder refletir também se algum desses 4 comportamentos também está presente no seu dia a dia, na hora de você fazer as compras de objetos, de serviços ou de experiências. Primeiro comportamento: uma vontade compulsiva e obsessiva em comprar. Tudo o que você pensa é em comprar. Você passa uma quantidade de tempo no dia olhando sites, olhando o site X, site da China, site de não sei lá da quantas, os objetos que você quer adquirir. E você começa a pensar apenas sobre eles. E você começa a fantasiar em quando esses objetos estiverem na sua casa. Tudo que você consegue pensar naquele momento é sobre comprar. Esse comportamento, ele vira obsessivo. Ele consome a tua tela mental. Ele consome o teu tempo. Ele consome os teus pensamentos.
Você vai ter dificuldade de redirecionar o seu pensamento para outras atividades que não sejam comprar. E principalmente quando a vida começa a ficar um pouquinho mais complexa, olhar sites de compras, pensar, ir até um lugar, um shopping, uma rua, que você nem precisaria naquele momento estar ali, mas você diz, eu vou ali para passear, vou ver quais são as novidades, quem sabe eu compro uma coisinha ou outra. Esse tipo de comportamento fala sobre a obsessão e a compulsão pelo ato de comprar. Tudo é comprar. Tudo é eu só vou resolver isso comprando. E eu passo o tempo todo olhando sites, olhando lojas, vendo vitrines de loja. Estou triste? Um docinho. Tô feliz? Uma bebida. Tô assim? Vou comprar assado. Tô de outro jeito? Comprar me ajuda. Essa conexão que não permite que você encontre formas diferentes de se relacionar com a vida que não sejam comprando, é uma característica de compras compulsivas. Quando você tem uma qualidade, uma característica mais normal de compras, você vai, no momento de uma decisão de compras, compreender que aquela necessidade que você tem pode ou não ser resolvida passando o cartão de crédito. Estou estressada? Ok, eu poderia ir até o shopping e comprar um sapato e me desestressar. Mas eu também posso ir até um parque, caminhar no parque, botar o meu pé na terra, que seja tomar um pouco de sol na piscina do prédio e vai me relaxar do mesmo jeito. Se você sente que tem opção e você pode escolher uma opção em que você não tenha que envolver uma compra ou compras altas no meio do processo para lidar com aquela situação, você tem um processo mais normal e natural de compras. Mas se tudo é resolvido com compras, se o comportamento de comprar ele é compulsivo e obsessivo, ele consome várias horas do seu dia com olhar site, olhar vitrine de loja, ficar imaginando na tela mental todas as coisas legais que você poderia comprar com o seu salário que vai cair, com o 13º, todos os presentes que você pode dar para aquele parente, isso sim é uma qualidade, é uma característica de compras compulsivas. Segunda característica é a falta de controle. Quando você está num ambiente propício a comprar e você tem dificuldade de controlar o seu comportamento de compras, quando você menos espera, já passou o cartão e já comprou. É muito comum eu encontrar em clínica, nos meus atendimentos, pessoas que me falam experiências como essa. Eu me lembro, Sara, quando eu estava lá na vitrine da loja e alguma coisa parece que me tomou, e mesmo eu estando ali na loja, eu ficava pensando, mas eu não preciso disso, mas eu não preciso daquilo. E a vendedora me ofereceu, eu não consegui dizer não, mesmo desejando. E eu passei o cartão e assim que eu terminei de passar, eu comecei a pensar, por que eu fiz isso? Mas eu nem precisava. Ou eu já estou do lado de fora da loja com a sacola na mão e me perguntando o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Eu perdi o controle. Eu não tenho mais controle, não é só sobre o meu dinheiro, sobre o cartão de crédito. Eu não tenho mais controle sobre o meu comportamento. Quando eu menos espero, eu estou lá comprando, inclusive aquilo que eu nem queria comprar. Nem precisava, aquilo ali é demais, eu já tenho outro item igualzinho em casa, mas ainda assim estou lá comprando. E a falta de controle, ela não fala sobre aquela pessoa que precisa ter força de vontade. A falta de controle não é a ausência de força de vontade. É um processo fisiológico que acontece no cérebro e que precisa de um tempo, precisa de acompanhamento profissional para se desenvolver ao longo do tempo. A força de vontade não é um processo que acontece só porque você quer.
só pelo seu desejo. É um exercício diário de vencer um processo interno que está acontecendo inconscientemente. Como se você tivesse pouco realmente acesso a isso. E a falta de controle, como ela vem de uma parte do cérebro que precisa se desenvolver, você precisa se colocar de uma forma ativa, presente, consciente, no momento da compra, para poder efetivamente segurar e dizer não. É um exercício mesmo, é uma prática, como se fosse um músculo. E não é desejo, não é falta de desejo. É, na verdade, algo que você precisa desenvolver e precisa ser ativo, consciente. E você precisa de forma realmente ativa estar ali dizendo, eu vou de forma real segurar isso e ponto, não vou comprar. A terceira característica é sobre recaídas. Recaídas fazem parte do processo de compras compulsivas. Quando você diz que seu cartão de crédito estourou, mas que você vai passar os próximos 3, 4 meses sem comprar nada, ou vai fazer como aquele livro, Os Delírios de Beck Bloom, e vai colocar o seu cartão de crédito dentro de um bloco de gelo para você não ter que gastar, você pode entrar em um processo de recaída porque acha que o seu desejo de não comprar é realmente possível de ser controlado apenas com a força de vontade mental. E quando você recai, a vergonha está presente, a mentira vai estar presente, a manipulação também vai estar presente. Aqui a gente encontra, por exemplo, um roteiro financeiro que é muito comum em algumas relações que a gente chama de infidelidade financeira. Eu disse para o meu parceiro, para a minha parceira, que eu não ia mais comprar. E aí eu comprei. E eu chego em casa escondendo sacola, não mostro a fatura de cartão de crédito. Quando essa pessoa pergunta se aquele item é novo, eu minto. Eu digo, não, sempre esteve aqui e, ó, você que nunca viu. Nossa, você que nunca viu. As recaídas da compra por impulso, quando você se promete que não vai comprar, vai passar meses sem comprar besteira, meses sem comprar aquilo que você sabe que não precisa naquele momento para poder regular as suas contas, e da 1, 2 semanas você consegue segurar 1, 2 semanas, mas na terceira você já está caindo. É um processo comum, porque a conexão com a compra e a racionalização dos motivos pelos quais você precisa daquele objeto são muito tentadores. E é importante que você compreenda que recaída vai acontecer. Em um processo mais normal, por necessidade de compras, você não precisa de recaídas. Você não precisa ficar se prometendo o tempo todo de não fazer mais aquilo. Porque você tem uma consciência que cada compra que você faz tem um propósito real na sua vida. E isso leva a gente para a quarta característica: a fissura, a impaciência e a irritação enquanto você não compra. Sabe aquelas vezes em que você pensa, vou comprar isso aqui, e quando você põe na cabeça que você vai comprar, não tem ser humano que faça você tirar isso. Você fica numa fissura e tudo que você pensa é quando aquilo estiver na sua mão, quando você finalmente for comprar aquilo. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás eu fiz um processo de detox de compras por impulso e que eu botei na cabeça que eu precisava de uma caixa de lápis, porque eu fazia aula de desenho na época. Eu já falei sobre isso em outros episódios quando eu fiz os processos de detox. E tudo que eu pensava era sobre comprar aquela caixa. Eu estava numa fissura e numa impaciência que eu não tinha mais como ouvir o que as pessoas me diziam. Aquela imagem de você olhar e pensar assim, pense com a cabeça, pense mais friamente, saia um pouco das emoções, compre de uma forma mais racional, não funcionava. Tudo que eu queria era aquela caixa de lápis e eu saí
de um jeito estabanado de casa. Eu tinha uma fissura tão grande de ter aquela caixa de lápis na mão que eu não conseguia considerar a hipótese de comprar online e receber ela em casa em 4 dias úteis. Eu precisava ter ela naquele momento. E essa fissura, impaciência e irritação tem uma outra característica subjacente a ela. Quando você tem essa fissura e você vai lá e compra, no momento em que você compra, aquele prazer, ele dura pouquíssimo tempo, porque faz parte da estrutura fisiológica de prazer, durar pouco tempo. Assim que você passa o cartão, o prazer baixa, a fissura baixa, a impaciência baixa, as suas emoções dão uma baixada e você se pergunta: por que eu comprei isso mesmo? O que eu queria com isso? E você vai ter dificuldade de sentir satisfação num prazo maior do que 10, 15, 20 minutos que seja com aquela compra. Quando você está em um processo normal e natural de compras e você compra pela necessidade, você sente prazer e satisfação, mais do que prazer, você sente satisfação naquele objeto, não no processo de compras. Isso é muito importante de ficar bem frisado. Não é a satisfação por comprar e adquirir, é uma satisfação por usar o objeto muitas vezes no longo prazo. Eu compro um sapato e eu consigo daqui a 6 meses usar esse sapato, olhar para ele e me sentir satisfeita com a compra que eu fiz. Esse processo tira, por exemplo, você de um espaço de comprar porque o comportamento da compra é a coisa mais legal que você vai ter. Não é a busca pelo objeto, é a compulsão pelo ato de comprar. É o foco na compra, não na obtenção de algo que você precise usar. Essa é uma grande diferença entre compras compulsivas e compras normais. Então, recapitulando, quando a gente fala de compras compulsivas, elas têm características diferentes de compras que são por necessidade, compras normais. Compras compulsivas, você tem uma obsessão e você só pensa em comprar. Nas compras normais, você consegue, inclusive, ter opções diferentes para além da compra que satisfaçam ou te ajudem a lidar com aquele momento em que você está vivendo. Você não tem controle sobre o seu próprio comportamento quando você está na compra compulsiva. Mas quando você está numa compra normal, você tem controle e tem escolha. Você consegue exercitar o seu poder de escolha e dizer: eu não preciso comprar esse objeto para me sentir assim. Eu posso escolher essa atividade, eu posso escolher essa outra coisa que vai me demandar financeiramente muito menos e vai prejudicar muito menos a minha vida financeira para alcançar o mesmo resultado, ou até um resultado melhor. Nas compras compulsivas você tem recaídas no ato da compra. E isso muitas vezes leva você a enganar, a mentir, a esconder o que você faz para não atravessar o processo de vergonha de ter mais uma vez comprado. Enquanto a compra normal, às vezes você tem até orgulho, você olha e diz assim: cara, eu demorei tanto para fazer isso aqui, eu consigo comprar e segurar as minhas compras, eu posso realmente lidar com o meu dinheiro de um jeito diferente. A conexão é com o objeto e com o aproveitamento do objeto e não com o ato de comprar. E por último, você vai ter na compra compulsiva a fissura, a impaciência, aquela vontade louca de comprar logo aquilo para resolver aquela angústia que você está sentindo. Porque é angustiante você querer algo que você pode comprar, mas naquele momento você olha e diz: puxa vida, vai demorar uma semana para eu conseguir comprar aquilo e esse comportamento vai ficar uma semana sem acontecer. Mas quando você tem uma compra normal, você consegue esperar, você consegue ter mais paciência, e porque o seu foco, na obtenção e na satisfação do uso do objeto
No longo prazo, essa característica da fissura também tem um outro aspecto que é quando você compra e você, assim que compra, perde a conexão com o objeto, ele para de fazer sentido, a primeira coisa que você vai pensar é na próxima coisa que você vai precisar, na próxima fissura, na próxima a grande aventura que é comprar. E quando a compra é mais normal, você não vai pensar na próxima compra que você vai fazer. Você vai passar um tempo usando, sentindo satisfeita com a presença, com o uso, com a utilização daquele objeto que você acabou de comprar. Se você se viu em alguma dessas 4 características e você quer olhar para o que está atrás, os aspectos emocionais da sua história de vida, do seu corpo emocional, que podem estar colocando você dentro de um desses 4 comportamentos que estão bagunçando a sua vida financeira, você provavelmente vai precisar de um profissional de saúde mental para te ajudar a olhar para além do comportamento. Aquilo que dentro de você é combustível para o comportamento. Esse comportamento, nenhum desses comportamentos, ele é à toa ou injustificado. Ele sempre tem um motivo emocional, uma situação original, algo que está dentro de você e que precisa ser visto. E isso precisa ser feito de forma individual, dentro de um setting terapêutico. Por quê? Porque não dá para generalizar em lugar nenhum o que está acontecendo e acontece de uma forma singular dentro de você. É importante que você compreenda isso e busque ajuda sempre que for possível. E se esse vídeo te ajudou e pode ajudar alguém, encaminha ele. Traz ele aqui para essa conversa. Se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa o seu like, ajuda o meu canal a crescer e não te custa nada. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.